No episódio anterior, nós vimos que o juízo divino é o grande evento revelado na profecia. Hoje, nós vamos entender mais detalhes de como esse juízo acontecerá e como podemos nos preparar para este momento. É agora no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria! Estamos começando mais um programa Escola Bíblica. Como é que foi o seu final de semana? Como é que foi? Tranquilo? Deu aquela descansada? Começando mais uma semana, Mas você já começou ontem? Já correu ontem? Muita atividade? Ou conseguiu curtir sua família? Não esqueça, hein? Tem que curtir ao longo da semana também, então tem que tirar aqueles momentos. Um dos grandes desafios que a gente tem na vida é equilíbrio, né? Isso mesmo. É termos uma vida equilibrada. É que a gente tem aquela ideia, às vezes, da departamentalização da vida, né? Agora eu sou o ser que trabalha, agora eu sou o ser que está indo para a igreja. A gente tem responsabilidades, mas a gente é um só, né? Então, se preocupar com a saúde, ter bons momentos, né, de relacionamento com a família, seu momento de comunhão, tudo isso faz parte de nós. Nós somos isso. Então, curta a sua família. Uma alegria estar junto com você para a gente estudar a Palavra de Deus aqui no programa Escola Bíblica. Eu quero te motivar a mandar aí fotos, né? Você se comunicar com a gente, tá bom? Então tá aqui, ó. Esse é o nosso WhatsApp do programa, 12981091268. Olha, tem gente aqui que eu quero mandar alguns abraços hoje, olha só. Olha aqui, vamos lá, quem está aparecendo aqui hoje? O estudo do livro de Daniel está sensacional. É o Marcos Moliga de Araguaína, no Tocantins. Estou amando a forma como tem sido explicado, estou aprendendo muito. Ficou ótimo esse novo formato sem intervalo. Obrigado, viu, Marcos? Cada vez mais me sinto parte desta família. Um abraço a todos. Deus continue te abençoando. Muito, Marcos. O Marcos está ali assistindo pela internet, o nosso canal no YouTube. Você tem todos os nossos programas. Vamos colocar aqui, dá para a gente colocar o nosso canal no YouTube aqui, já para, tá ali, ó, youtube.com/Escola Bíblica NT, tá? Você pode assistir todos os programas anteriores, estão lá, tá bom? Então, obrigado, Marcos, pela motivação, Deus te abençoe muito. A dona Aldineia Célia de Tanguá, no Rio de Janeiro, está ali com o seu guia de estudos, pediu o seu guia, recebeu o seu guia de estudos. Obrigado, dona Aldineia, pela motivação aos nossos telespectadores. Então, aproveitando aí, né, os guias, os nossos alunos, o Marcos e a dona Aldineia, vai agora o telefone ou WhatsApp do programa, é o 12982444449. Esse é para pedir o estudo. Tá? Então peça agora gratuitamente. Quero receber meu guia, você vai receber um link, preencheu e aí você vai receber aí na sua casa, se quiser o PDF também, tá bom? Obrigado a você que acompanha o programa Escola Bíblica. Para mim, particularmente, tem sido um privilégio poder estudar a Bíblia com você e nesta temporada as profecias, a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Vamos orar? Pai do céu, estamos juntos para estudar a Tua Palavra mais uma vez. O Teu olhar está na casa de cada um dos nossos telespectadores.
no carro, onde ele estiver assistindo, ouvindo, no trabalho. O Senhor conhece a vida de cada um. Que o Senhor abençoe e que, ao abrirmos a Tua palavra mais uma vez, a gente tenha certeza de que o Senhor vai voltar e um dia nós viveremos a eternidade. Que esta mensagem alcance a todos os corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá? Vamos abrir a Bíblia. Vamos mais uma vez ao capítulo 7 de Daniel. Hoje eu vou ler vários versos. De forma especial, quero destacar a expressão que está no verso 10, na última parte. A gente falou ontem sobre a questão do tribunal. Eu vou recordar já, mas a gente vai enfatizar. Os livros foram abertos. Porque isso é importante no processo do juízo, do julgamento. Vamos recordar então, estamos estudando a lição 9. O que a gente viu no programa, né, da semana passada, foi na quinta-feira. Nós estudamos o que acontece após a descrição do chifre pequeno e das suas ações. Nós entendemos o que significa o ancião de dias assentado no seu trono e abrindo os livros. O Senhor, Deus, está ali para julgar a todos. A quem o juízo afeta? O juízo afeta aqueles que perseguiram, né, os inimigos, mas o juízo afeta também aos santos. Essa expressão, aqueles que não são deste reino, ou seja, aqueles que olham para a eternidade. Os aspectos do juízo a gente considerou, aspectos positivos e negativos. No aspecto negativo, Deus está agindo para retribuir aqueles que perseguiram e aqueles que não o aceitaram. Esse não é um ato de vingança, mas é a liberdade de escolha. E o outro aspecto é o aspecto positivo, o aspecto da recompensa eterna que Deus dá para aquele que foi fiel. Qual é a visão de juízo na Bíblia? A gente trabalhou isso ontem. É um ato de amor e de justiça. Quando a gente vai para o texto bíblico, fica claro que nós desejamos, como diz na segunda carta de Pedro, eu até quero aproveitar e ler esse texto aqui. Segunda carta de Pedro. Deixa eu só encontrar aqui o texto. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, e o verso 13. Eu quero ler. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Na visão divina, na visão bíblica, o ato do juízo é um ato de amor e de justiça. As duas coisas não estão separadas. Como entendemos o caráter de Deus na visão do juízo? Deus está agora respeitando o livre-arbítrio, a escolha que a gente faz todo dia. Ontem eu trabalhei, na quinta-feira eu trabalhei um pouquinho isso, né? Como Deus respeita o que nós escolhemos. Por quê? Porque a base do governo de Deus é o amor. E o amor evidencia a liberdade que Ele nos dá. Então, para ficar isso bem claro, né? E aí entra um tema que alguns dizem assim, eu tenho liberdade, como eu tenho liberdade, eu tenho que escolhê-lo para ter a vida eterna. Porque, em realidade, assim, eu não serei eu se eu não estiver ligado àquele que me criou. Não sei se você consegue entender isso. Eu só serei eu, só cumprirei os propósitos da minha vida, só terei uma vida coerente, feliz, se eu estiver ligado verdadeiramente àquele que me criou. Mas eu tenho a opção de dizer assim, não quero. E Ele me dá essa liberdade. Então, o caráter de Deus se revela aqui, respeitando as escolhas que cada um fez.
Vamos ao verso 10, que eu comecei, né, já citando: o rio que manava e saía de diante dele, milhares e milhares o serviam, miríades e miríades estavam diante dele, assentou-se então o tribunal e se abriram os livros. É interessante quando a gente visualiza isso, porque todo o universo olha para a perfeição e o caráter de Deus. Lembra? A rebelião, a contestação de Deus ser justo ou não, era para colocar em interrogação se Deus era amor. E agora, quando os livros são abertos, é o caráter de Deus que está sendo evidenciado. E o caráter de Deus, a base do caráter de Deus é amor. Como a gente tem dificuldades de entender esta palavra, até por influências culturais, eu gosto de pensar sempre que o amor, o melhor conceito, amor é o que o amor faz. E lá em 1 Coríntios 13 estão as evidências disso. E o Senhor, eu amo o Senhor porque Ele me amou primeiro. E por que Ele me amou primeiro? Oferecendo a Jesus Cristo para que eu tivesse a salvação. E o caráter de Deus está evidenciado agora como um ato de amor e todos olham para a revelação desse caráter. Quando os livros são abertos, é a minha vida que vai ser exposta ali, os detalhes, as escolhas que eu fiz? Sim, mas é o caráter de Deus em estar respeitando a minha liberdade e em estar sendo justo. Como num ato jurídico, o que está relatado nos autos, né? O que ficou, como eu fiz as minhas escolhas. A função dos livros, portanto, é registrar todas as ações passadas e servir como testemunhas silenciosas durante o juízo. Testemunha silenciosa da minha escolha e da justiça divina. De Deus dizendo assim: eu respeitei a sua escolha, ainda que em determinados momentos eu estou agora, eu vou viajar aqui no meu pensamento, né? É como uma pessoa que você ama faz uma escolha errada. Você não gostaria, às vezes, de dizer assim: não faça isso. E eu fico imaginando quando eu faço escolhas equivocadas e Deus, assim, gostaria de dizer não. E o Espírito Santo diz não, né? O ser da divindade diz não, não faça. Com gemidos inexprimíveis, diz o apóstolo Paulo no capítulo 7 de Romanos. Com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo intercede por mim, dizendo assim: não faça isso. Mas os livros registram essa disposição, liberdade que eu tenho, e elas são testemunhas silenciosas para a salvação ou para a perdição. Quando a gente lê vários textos bíblicos, a gente encontra referências aos registros. E eu vou ler alguns agora para você. Malaquias capítulo 3, verso 16. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Um memorial escrito para aqueles que se lembram do seu nome. E talvez a pergunta hoje é: o que está sendo escrito sobre quanto eu lembro de Deus na minha vida? E eu comecei falando sobre não tem como olhar para a vida departamentalizada. Eu lembro de Deus ou eu devo lembrar de Deus? Deus deve nortear todas as minhas ações toda hora, porque todas as minhas ações são ações espirituais. Eu posso estar praticando um esporte, eu posso estar fazendo um negócio, eu posso estar na igreja, eu posso estar no trabalho, não importa. Eu posso estar no meu relacionamento familiar, eu posso estar no processo educacional dos meus filhos, eu posso estar no convívio da minha casa, todas as ações são espirituais. E quanto eu lembro do nome de Deus ali. E às vezes a gente esquece
eu já devo ter citado em algum momento, Pedro, no momento, reconhecia, quando Jesus perguntou, o que dizem as pessoas que eu sou? E Pedro diz, tu és o Filho de Deus. E o Senhor diz, não foi carne nem sangue que te revelou. Mas quando o Senhor começa a falar sobre sua missão, seu sofrimento, Pedro, não, isso eu não posso aceitar. E o que o Senhor diz para ele? Arreda-te de mim, Satanás. Por um momento, iluminado pelo Espírito. Por outro momento, sendo possuído pelo inimigo nos seus pensamentos. Por isso, eu devo pedir ao Espírito Santo que toda hora, todo momento, Ele me faça lembrar do nome do Senhor em todas as minhas ações. Para a gente pensar um pouquinho, um memorial escrito para os que temem ao Senhor e para aqueles que lembram do seu nome. Verso 17, eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Está aqui, o memorial escrito vai ser a forma como o Senhor mostrará quem esteve do seu lado. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve, e o que não o serve. Está aqui. Um dia o Senhor tem que dividir aquele que quis e aquele que não quis. E ninguém viverá a eternidade porque foi forçado a viver a eternidade. Ele viverá a eternidade porque ele escolheu servir ao Senhor. Desafiador, né? Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer colocar a nossa vontade acima da vontade do Senhor. Mas eu nunca serei eu mesmo como deveria ser se eu não colocar minha vontade e a vontade do Senhor. Pensando um pouquinho, refletindo um pouco. Vamos ao outro texto, Lucas capítulo 10, verso 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. O contexto desse texto, quando eles voltam, os 70 voltam da missão, diz assim, os espíritos obedecem porque falamos no teu nome. E o Senhor está dizendo assim, Jesus está dizendo, não obstante, não se alegre porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito nos céus, aquilo que você escolheu. Se alegre porque você escolheu a salvação de novo e de novo e de novo. E isso tem que acontecer todos os dias da nossa vida. Em todos os momentos eu tenho que escolher de novo, Senhor, cuida de mim, Senhor, dirige a minha vida, Senhor, me dá a salvação, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero ter a salvação em Ti. Sequência, Filipenses capítulo 4, verso 3, qual é o contexto aqui? Na carta aos Filipenses, ele está resolvendo um problema que havia na igreja de Filipos, mas ele está começando nesse período de introdução deste problema que ele está resolvendo, ele vai dar conselhos de como vencer a ansiedade, mas ele vai destacar, olha só, a ti fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Me fugiu o nome das duas personagens, eu quero voltar aqui. Sintique, Evódia e Sintique, obrigado, meu diretor, Evódia e Sintique. Aí. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Ajuda a Evódia e a Sintique, elas estão com problemas lá, né? Ajude-as, porque elas me ajudaram, foram cooperadores, junto com Clemente, cujos nomes se encontram no livro da vida. Estou falando para você hoje que talvez esteja distante dos caminhos do Senhor, ou talvez você está tendo dificuldade na sua vida religiosa, na sua vida cristã,
ou você que está estudando a Bíblia, você que talvez nem acredita, mas, sabe, tem buscado, tem um coração que deseja entender as coisas, a razão do viver. Busque o Senhor. A gente pode, na caminhada, ter as nossas lutas e os nossos obstáculos, mas busque o Senhor para que o nome seja arrolado, escrito no livro da vida. Para um dia, quando os livros forem abertos, seu nome esteja ali para viver a eternidade. Apocalipse capítulo 3, verso 5. Contexto, igreja de Sardes. Só conferindo, capítulo 3, verso 5, exatamente, um período de perseguição religiosa que vai de 1517 a 1798. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse capítulo 20, verso 12. Vi também os mortos, o contexto aqui é o período do milênio. A gente já trabalhou em algum momento aqui, eu acho que vale a pena até eu falar um pouquinho sobre isso. O período em que os justos estão no céu e tudo está sendo revelado. Aqueles que não foram estão mortos na terra, a terra está sem forma e vazia. Os salvos, os tronos, os registros são abertos definitivamente e agora os detalhes de quem não está ali são revelados. E no capítulo 20, verso 12 diz: vi também os mortos, os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono e se abriram os livros. Vejam só, o mesmo cenário de Apocalipse, de Daniel capítulo 7, verso 9, verso 10. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Se abriram os livros, livro de salvação e livro que evidencia aquele que não está, aquele que rejeitou. Apocalipse capítulo 13, verso 7, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. O contexto aqui, Apocalipse capítulo 13, a besta, a gente vai estudar isso na próxima temporada, mas só para te dar o contexto, a besta que emerge do mar, que representa o chifre pequeno, você vai ver que há uma ligação, que agora, como no passado, perseguiu o povo de Deus, os santos, aqueles que não olham para esse reino, perseguirá outra vez. E nesse contexto de perseguição, olha o que o texto diz. Foi-lhe dado que pelejasse contra os santos e os vencesse. Da mesma forma, deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Mas aqueles cujos nomes não foram escritos na livra do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Todos vão adorar. Quem? Aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Todos vão adorar. Mas aqueles que têm o nome escrito, esses não vão adorar. Então, eu faço uma escolha. Eu faço uma escolha hoje de dizer, Senhor, eu quero viver minha vida contigo. Eu quero ser lavado pelo sangue do Cordeiro e ter o meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, porque a vida só vem através de Jesus. Só eu tenho vida se eu aceitar o sacrifício de Jesus. Logo, se eu aceito o sacrifício de Jesus, o meu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro, que eu aceitei. E eu, nos últimos momentos da história, não vou aceitar, adorar o mesmo
poder que um dia oprimiu o povo de Deus, os santos. Só para a gente ver a dimensão disso. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. É a parte final, o último momento da história da humanidade. O último estágio da visão de Daniel, capítulo 7, é o desfecho final. Eu estava olhando no verso 13, nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. E ele dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Esse é o último momento, é o desfecho final, é o julgamento final. Sabe por quê? Porque aqui, deixa eu só voltar aqui antes de terminar, porque aqui Jesus se apresenta. E essa expressão criou, eis que vinha com as nuvens, criou o que a igreja primitiva usou como uma expressão de saudação quando eles se encontravam, que é uma expressão que se usa às vezes no meio cristão. Maranata. A expressão originalmente da ideia, o Senhor vem. Vem com as nuvens. Lembra bem? O Filho do Homem vem com as nuvens. E ele se dirigiu ao ancião de dias e disse assim: Pai, agora é a hora de buscar os meus filhos. Foi-lhe dado então domínio e glória e o reino para que povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Essas 3 imagens é para a gente pensar um pouquinho. Lembra bem, haverá um juízo, mas Jesus está aqui. Pai, eu morri pelo Gilmar e agora é hora de buscá-lo, e ele aceitou o que eu fiz por ele, por isso o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. E agora, depois do julgamento, definitivamente o Senhor vem para buscar aquele que foi fiel. O último ato, o último momento após o julgamento é a vinda do Senhor a esta terra para levar os seus filhos e viver em eternidade. Minha pergunta para você hoje é: você deseja um dia encontrar Jesus e dizer: esse é o Deus a quem eu aguardava? Aceite-o hoje, entregue a vida hoje, e você estará pronto naquele dia para olhar para Ele. Pai do céu, nós queremos aceitar o Senhor hoje, entregar nossa vida para o Senhor, viver a vida com Ele, para um dia reencontrarmos e vivermos a eternidade. Ajude-nos para isso, em nome de Jesus. Amém. Foi bom demais estarmos juntos, a gente se encontra amanhã e vem profecia nova por aí. Um abraço, até amanhã.